A cidade de Jericó, antiga e vibrante, se estendia ao longo de uma planície fértil, cercada por montanhas áridas. Suas muralhas imponentes, que haviam resistido por séculos, observavam a vida se desenrolando sob um céu azul claro. Era uma cidade de contrastes. Os ricos moravam em palácios de pedra, enquanto os pobres, como Bartimeu, viviam à margem da sociedade, escondidos nas sombras das grandes construções. Bartimeu, cego desde o nascimento, passava seus dias sentado à beira do caminho, perto da porta da cidade, esperando por esmolas. Ele era um homem isolado, cuja vida se resumia ao som dos passos que passavam por ele e aquelas poucas moedas que caíam em seu copo. Não podia ver a grandiosidade da cidade, mas conhecia cada ruído, cada movimento. Sua vida era marcada pela dependência dos outros e pela escuridão, tanto física quanto emocional. Naquela manhã, o som usual de pessoas caminhando pelas ruas foi substituído por uma agitação diferente. Os rumores começaram a se espalhar rapidamente. Jesus de Nazaré está passando por Jericó. A multidão estava se reunindo nas ruas, e o murmúrio crescente dizia que ele era o Messias, o filho de Davi, alguém que realizava milagres. Aos ouvidos de Bartimeu, essas palavras trouxeram uma onda de esperança. Ele sabia que essa poderia ser sua única chance de mudança. Ouviu falar de milagres, de cegos sendo curados, de pessoas sendo libertadas de suas aflições. Para ele, Jesus não era apenas um homem. Ele era a resposta para sua vida de escuridão e dor. Mesmo sem enxergar, Bartimeu sentia que algo importante estava prestes a acontecer. O burburinho na cidade aumentava à medida que Jesus se aproximava. As ruas, já movimentadas com as pessoas indo e vindo, estavam agora lotadas de gente ansiosa para ver o homem de quem tanto falavam. Algumas pessoas corriam de um lado para o outro, tentando garantir um bom lugar, enquanto outras apenas se afastavam, observando em silêncio, mas com os olhos curiosos. Jericó, uma cidade cheia de vida e movimento, agora parecia centrada em torno de uma única figura. Jesus, rodeado por uma multidão que o seguia, chegava à cidade com uma calma serena, contrastando com o frenesi ao seu redor. Ele estava em uma missão, e todos sabiam que sua presença significava algo maior do que qualquer evento comum. Para muitos, ele era a esperança, o libertador, o Messias prometido. Para outros, ele era uma ameaça, um disruptor das antigas tradições. Mas, para Bartimeu, ele era a única chance de transformação. Sentado à beira do caminho, Bartimeu ouviu os primeiros gritos de Jesus de Nazaré está chegando. Ele sabia que aquele era o momento de sua vida, a oportunidade de se aproximar de Jesus e clamar por sua cura. O som da multidão se aproximando fez seu coração acelerar. Ele não sabia exatamente o que veria, mas sua fé pulsava com a esperança de que esse homem poderia mudar sua vida para sempre. Bartimeu sentia o calor da multidão se aproximando, o som dos passos e das vozes crescendo. Ele sabia que não poderia perder essa chance. Mesmo sem enxergar, ele sentia que sua vida poderia ser diferente, que em meio a tanta agitação, ele poderia ser curado. Tudo o que ele precisava fazer era chamar por Jesus. Bartimeu sentiu o momento chegar. A multidão estava mais próxima agora, e ele sabia que sua única chance de ser ouvido era agir rapidamente. Seus ouvidos captavam o som dos passos que se aproximavam, mas o som da voz do povo se tornando mais forte e a expectativa no ar o faziam sentir um arrepio. Ele não poderia esperar mais, não poderia ser tímido. Ele precisava clamar, precisava fazer-se ouvir. Com todo o vigor que seu corpo frágil ainda poderia oferecer, Bartimeu gritou, sua voz quebrando a agitação ao seu redor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O grito foi forte, mas também repleto de desespero, fé e esperança.
Ele sabia quem Jesus era, ou pelo menos sabia o que Jesus representava. Ele não era apenas mais um pregador ou curandeiro, mas aquele que tinha o poder de transformar vidas, de trazer cura e redenção. Bartimeu sentia no fundo de sua alma que, se ele fosse ouvido, a sua vida seria completamente restaurada. A resposta da multidão foi imediata, mas não como ele esperava. Alguns o olharam com desaprovação e começaram a gritar para que ele se calasse. "Silêncio, cego! Não faça barulho!" diziam, tentando abafá-lo. Mas a fé de Bartimeu era mais forte que as vozes da multidão. Ele, agora determinado e audacioso, gritou ainda mais alto: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim!" Não importava o quanto tentassem silenciá-lo, a fé de Bartimeu não seria barrada. Sua perseverança, alimentada por uma esperança desesperada, ressoava em cada palavra que ele gritava, e sua fé estava prestes a ser recompensada. O clamor de Bartimeu não passou despercebido. Jesus, que estava cercado pela multidão, parou por um instante. Ele ouviu o grito de Bartimeu e, em vez de continuar seu caminho, pediu que o trouxessem até ele. A multidão que antes tentara silenciar o cego, agora se calou, e a atenção se voltou para Jesus e para o homem que clamava por cura. Com a voz calma e firme, Jesus disse: "Chame-o." Os discípulos, surpresos pela resposta de Jesus, se aproximaram de Bartimeu e agora, de forma diferente, disseram: "Ânimo, levante-se, ele te chama." Bartimeu, sem perder tempo, lançou sua capa para o lado e, com um impulso de fé, se levantou e começou a se aproximar de Jesus. Ele não sabia o que Jesus faria, mas o simples fato de ser chamado foi o suficiente para acender uma chama de esperança em seu coração. Ao caminhar em direção ao Mestre, Bartimeu sentiu uma mudança interna. Sua confiança aumentava a cada passo. Quando finalmente se apresentou diante de Jesus, o olhar do Mestre encontrou o dele. Não havia julgamento, nem dúvida em Jesus. Somente amor e compaixão. Jesus olhou para Bartimeu e perguntou: "O que você quer que eu faça por você?" O paralelismo da pergunta não passou despercebido. Jesus sabia o que Bartimeu precisava, mas queria que ele expressasse o desejo de sua alma. O cego não hesitou. Sua resposta foi simples e direta: "Raboni, eu quero ver." Esse momento era crucial. Bartimeu não apenas pedira pela cura de sua visão física, mas também estava expressando sua confiança total em Jesus como o único que poderia transformar sua vida. Seu pedido era um reflexo de sua fé. Ele não buscava qualquer cura, mas uma cura completa, uma mudança radical em sua vida. Jesus, com um sorriso de compaixão, respondeu: "Vai, a tua fé te curou." No momento em que as palavras de Jesus ecoaram na mente de Bartimeu, ele sentiu uma transformação instantânea. "Vai, a tua fé te curou." A resposta de Jesus foi mais do que uma simples ordem. Era uma afirmação de poder, de autoridade divina. O que parecia ser impossível aos olhos humanos, a cura de um homem cego que passara a vida inteira na escuridão, aconteceu diante de todos. Imediatamente, a visão de Bartimeu foi restaurada. A escuridão que dominava sua vida desde o nascimento se dissipou como se nunca tivesse existido. Ele abriu os olhos e, pela primeira vez, viu o mundo ao seu redor com clareza. As cores da vida, o rosto das pessoas ao seu redor, o sol brilhando no céu. Tudo era novo para ele. Era uma visão mais do que física. Era uma visão de vida nova, de um futuro renovado. Bartimeu ficou paralisado por um momento, completamente atônito com a transformação que acabara de vivenciar. Ele tocou seus próprios olhos, como se precisasse se convencer de que o milagre realmente havia acontecido. Mas logo, uma onda de gratidão e alegria tomou conta de seu ser. Ele sentiu o desejo urgente de expressar sua gratidão. Com os olhos agora abertos e sua vida transformada,
Bartimeu se levantou com confiança e andou para onde Jesus estava. Ele não só fora curado fisicamente, mas espiritualmente também. Sua fé, que o havia levado a gritar por Jesus em meio à multidão, agora o conduzia a seguir os passos do Mestre. A multidão, que antes olhava em dúvida, agora se maravilhava com o poder de Deus manifestado em Jesus. O milagre não apenas restaurou a visão de Bartimeu, mas também trouxe uma renovação de fé a todos que presenciaram o ato divino. Bartimeu, agora curado, levantou-se e seguiu Jesus pelo caminho, um novo homem, não apenas fisicamente, mas espiritualmente transformado. Sua visão restaurada foi mais do que um milagre físico. Foi um símbolo de sua nova vida. Ele não apenas recuperou a visão, mas também encontrou uma nova direção para sua vida ao seguir a Jesus. A multidão que havia assistido ao milagre agora louvava a Deus, reconhecendo o poder de Jesus. Bartimeu se tornou um testemunho vivo de fé, perseverança e transformação, inspirando todos ao redor a crer que, com fé, as barreiras podem ser superadas. Enquanto Bartimeu caminhava ao lado de Jesus, seus pensamentos eram um turbilhão de gratidão, espanto e uma sensação de renovação. Ele havia sido tocado de forma tão profunda que, mesmo com os olhos abertos e a visão restaurada, ele ainda se sentia cego para o que sua vida poderia se tornar. A transformação que experimentara não era apenas física, mas espiritualmente marcante. Ele sabia que Jesus não apenas curou sua cegueira, mas lhe deu uma nova direção para a vida. A multidão que se afastava de Jericó estava também transformada. O milagre de Bartimeu não foi apenas uma cura extraordinária, mas um testemunho de fé. O clamor do cego, que antes havia sido desprezado e silenciado, agora era um exemplo de perseverança. Ele, que foi marginalizado pela sociedade, agora caminhava com um novo propósito, seguindo o próprio Jesus, o filho de Davi, a quem ele havia clamado com tanta fé. Os passos de Bartimeu não eram apenas um movimento físico, mas uma jornada espiritual. Ele refletia sobre como sua vida havia sido antes, sem direção, sem esperança, preso na escuridão, dependente de todos ao seu redor. Mas agora ele estava livre, não apenas da cegueira, mas também de todas as limitações que sua vida de mendigo havia imposto. Ele sentia que, ao seguir Jesus, não estava mais seguindo apenas um líder, mas algo muito maior. Uma luz que iria guiá-lo para além de sua cidade, além de suas limitações e para uma vida de propósito. A transformação de Bartimeu simboliza a transformação que todos os seres humanos podem experimentar ao encontrar a fé verdadeira em Jesus. A história de sua cura se tornou mais do que um milagre físico. Tornou-se um exemplo de como a fé pode restaurar a visão não apenas dos olhos, mas da alma. Ele não apenas viu o mundo ao seu redor, mas viu a verdade de Deus. E isso era o suficiente para mudar sua vida para sempre. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se gostou desta história, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias da Bíblia. Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima.